Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. Com alegria que nós estamos começando mais esse seminário, como iniciar na jornada da espiritualidade. Então na primeira aula, nós vamos dar uma série de dicas, vamos dar uma série de discussões, né? E cada aula desse curso, né, hoje, amanhã e sábado, nós vamos estar completando as ideias de como você deve iniciar na espiritualidade pelo caminho certo, vamos assim dizer. Não dá tanta cabeçada por aí, né? Essa é a ideia da gente orientar vocês nesse trabalho. Então, muito importante. Então vamos começar. A primeira coisa importante, a primeira coisa importante é o que nós chamamos de uma mudança de foco. Mudança de foco, né? Ok? O ser humano, a primeira coisa que ele precisa fazer, ele precisa acordar. O ser humano precisa estar desperto. Ok? Muito bem. O ser humano, ele, na vida, a maior parte do ser humano estão adormecidos. Adormecidos, escravizados e androidizados. Tá? Então nós precisamos tomar a consciência. O primeiro passo é tomar consciência do que você é, como você está. Para você entender que precisa fazer mudanças. Se você não entender que não precisa fazer mudança, aí você não vai fazer nada na vida, achar que sua vida está uma beleza, uma maravilha, que está tudo certo, você não vai fazer mudança. Tá? É aquela questão, por que pessoas largam tudo, e às vezes para ir para o mosteiro, ou para ir para uma jornada esotérica, espiritual, por quê? Então a gente vai tentar entender mais ou menos como é que funciona tudo isso. Ok? Então, muito bem. A primeira coisa importante, né? Você não é um paranormal, não é um sensitivo, não é um médium. Então, por isso, literalmente, o que a gente chama, estamos nas trevas desse conhecimento espiritual, tá? Do conhecimento espiritual. Né? Então, desde que você nasce na sociedade, vamos imaginar, por que eu chamo as pessoas de androides? O que é um androide? Né? Vamos tentar entender o que é um androide. Um androide, ele é diferente de um robô. Tá? Então, um robô, geralmente, ele é mecânico. Certo? Ele é totalmente mecânico, tal, e a gente chama de robô. Androide, a gente chama de você tem uma máquina biológica. Você tem um ser biológico mesmo, fabricado em laboratório. Isso a gente chama de androide. Tá? Ou aquele que vai ter as características humanas, rosto humano, tudo igual ao ser humano, só que ele é sintético. Tá? Ele não é, às vezes, biológico. Pode até produzir partes biológicas, tal, mas ele é sintético. O que você está dando risada, mano? Da minha mancha? Né? Android é diferente do robô, então, tá? Então, vocês podem assistir um filme muito famoso chamado Blade Runner, né? Que é um filme legal aí do Ridley Scott, um diretor, e você vai ver o que é um androide. Então,
o Android, vamos tentar imaginar o que vocês fazem. Um Android bastante avançado, né? Você faria o seguinte: você pegaria uma máquina, tá? Você pegaria o C, disquete vazio, você produz ele em laboratório, você constrói, está lá pronto, bonitinho. Agora eu vou programar esse Android para ele fazer o que eu quero que ele faça, né? Então eu posso programar o Android para ser um médico, eu posso programar o Android para ser um engenheiro, eu posso programar esse Android para ser um dentista, eu posso programar esse Android para ser um advogado, tá? Então, nos filmes futuristas, o que nós vemos é isso, né? Todos os trabalhos mais complexos e mais difíceis que a sociedade não gostaria mais de fazer, você usa androides programados para executar essas funções, tá? E aí você liga o android, ele vai todo dia de manhã, vai lá, vai trabalhar, tal, volta para casa, desliga ele, dia seguinte ele liga de novo no horário, desperta, o despertador dele liga, vai lá, vai trabalhar, volta, certo? Eu estou falando isso para vocês entenderem a semelhança com a vida de vocês, com a vida diária de cada um de vocês, de cada um de nós nesse mundo aqui, tá? Eu não falo para mim que eu já rompi com isso faz tempo, né? Então a gente vai discutir de um jeito diferente, olhar o mundo de um jeito diferente. Então, você desde cedo, a diferença é que você é um ser humano e desde cedo, quando você nasce, as pessoas vão começar a programar você, tá? Então, a primeira coisa, você recebe uma programação de seus pais. Então, você vai aprender a língua do seu país. É uma programação aprender a língua, sabia disso? Né? Você nasce na Inglaterra, você vai aprender a língua do país. Então, você está sendo programado na sociedade pelos pais. Dali já começa a aprender, falei papai, falei mamãe, né? Aquela coisa. A criança, por repetição, não sabe nem o que está falando, ela vai repetindo sons que nem papagaio. Depois, quando ela vai crescendo, ela vai entendendo o significado da palavra e vai fazendo associação. Né? Ela fala comida, comida, o cara vai lá dar comida para ela, sabe o que é comida. Né? Nossa mente vai criando associações. Aí, quando você já está numa certa idade, vai para o parquinho. Né? No parquinho você vai aprender um monte de coisinha, né? Vai aprender até inglês. Tem parquinho que você não tem inglês. Hoje em dia aqui no Brasil, né? Aí depois você vai para, hoje em dia é o primeiro grau, né? O fundamental. Você entra no fundamental, você vai aprender a escrever e a ler. Os caras estão programando o computador devagarzinho. Você vai aprender matemática. 1 mais 1 é 2. 2 mais 2 é 4. Toda essa linguagem, toda essa lógica é a programação da mente da criança. Ok? Muito bem. Só que ao mesmo tempo, aí você entra no ginásio. O ginásio você vai aprender já uma linguagem mais avançada, né? Matemática um pouquinho melhor. Aí quando você termina o colégio, que eu chamo o segundo grau, né? Você está pronto para entrar na faculdade. Então tudo isso que você fez se chama programação básica. Ou seja, basic. Todo mundo é programado igual. Todo mundo sai sabendo a mesma coisa, mesma informação, mas a mesma informação vai ser passada para todo mundo. Se você não aprender, o problema é teu. O problema é de cérebro vagabundo, que não quer trabalhar. Mas todo mundo, teoricamente, recebeu a mesma cartilha, a mesma informação, as mesmas orientações. Né? Aí ela está pronta para ir para a faculdade. Então é a programação final. Né? Ele vai receber aquela programação. Então ele vai escolher, ele quer ser programado para ser um médico, ele quer ser programado para ser um advogado, um engenheiro, um dentista, veterinária, né? Quer ser programado para ser vagabundo? Tem também, cara. Não quero fazer porra nenhuma. Vida vagabundo, vai morar em São Tomé. Vai morar em São Tomé fazendo artesanato, uma brincadeira. Né? Ou seja, aí o indivíduo, né, olha que interessante, quando ele termina a faculdade, tem uma cerimônia, todo mundo veste aquela mesma roupinha idiota, tá? Aquela roupinha idiota, e chama a cerimônia de formatura. Ou seja, todas aquelas cabeças, aquelas mentes saem formatadas.
em forma. Tudo formadinho assim. Né? Tudo pensando igual, diplominha na mão, mesmo conhecimento. Né? Aquele programinha, aquele canudinho enganatório que não tem porra nenhuma naquele canudo, né? Só tem vento. Não passa de assim, né? De forma, fica formado, o cara está formatado. Aí ele está pronto. Aí o Android está com a programação completa, certo? Aí, né, agora vai arrumar um emprego, né? Tem que arrumar um emprego. Ele vai arrumar um emprego, aí arrumou um emprego, chega às 7 horas da manhã, desperta o Android liga. Ele liga, vai lá, toma um cafezinho dele e vai cumprir a programação na qual ele foi programado. Você foi programado para ser engenheiro, para ser médico, Aí quando chega às 6 horas da tarde, ele volta para casa, né? Relaxa um pouco, assiste Jornal Nacional, assiste a novela Globo, certo? E desliga o Android. Pá. Dia seguinte, está acontecendo. E esse indivíduo vai fazer essa jornada até morrer. Tá? Até morrer. Ou seja, a vida inteira ele fica sendo um escravo de uma programação, um Android, tá? Completamente nas trevas, mas profundamente infeliz, triste, amargurado. Por exemplo, olha que coisa interessante. A sua universidade, a sua faculdade, que programou você para ser um Android, ela nunca, né, se preocupou se você estava feliz, se você estava angustiado, né? Se você tinha algum problema na vida. Nunca. Uma faculdade de engenharia, você acha que o professor está preocupado com a sua vida? Ele está preocupado só em meter a matéria na sua cabeça e virar as costas, fazer a prova e ir embora. Se você está em depressão, sabe? Se levar um chifre, tomar mal, entendeu? Nada. Mas ninguém está nem aí com você. Né? Ninguém está aí. Você é um número dentro da faculdade. E na Unicamp eu era, né? 526, 625. Está decorando até hoje meu número da faculdade. Era um número, pô. No computador lá. Né? Você está entendendo? As coisas são assim. Tá? Então, o indivíduo, ele vai viver a vida inteira. Assim, e esse tipo de vida, de formatação, não tem nada a ver com a alma dele, com a natureza dele. Então, ele é escravizado. Aqui, esse indivíduo, ele é um escravo de uma ideologia. Tá? Essa é uma ideologia capitalista que programa as pessoas dessa forma, e nem importa se ela for comunista, a merda é a mesma. Tá? Não importa que tipo de programação ideológica ou política você tenha, a merda é a mesma. Você não passa de um androide, de um robô, a serviço de um sistema, de uma sociedade falida, que entra em conflito, guerra, destruição, interesses, mortes, roubalheira, e tudo que vocês estão vendo aí. Então, isso você tem que entender, é você. Tem perguntas por acaso até agora? Para a gente discutir essa ideia? Professor, tem uma idade para fazer a mudança, sendo que tenho uma família e escolhi ser um androide, sendo que tenho filhos que dependem de mim, o que devo fazer? Então, eu sei disso, nós estamos sabendo disso. Tá? Por isso que eu vou orientar vocês direitinho. Né? Vocês não vão fazer uma coisa, largar todo mundo, ir embora para as montanhas e deixar a família que se lasque. Não. Mas sempre tem um jeitinho brasileiro. Mas a primeira coisa que eu quero é que vocês acordem. Vocês têm que acordar. Enquanto vocês não acordar dessa situação e não entender que isso está te levando para o buraco, para o túmulo, para depressão, para ataque cardíaco, para câncer e tudo mais, e que o fruto da sua existência, o fruto do seu trabalho, qual que é? É somente para ganhar dinheiro, ter um salário, né? Comprar uma casinha, montar uma família e acabou. Né? Será que eu vim na Terra para isso?
E aí aquelas perguntas, né? Fundamental. Por que eu morro? Por que morreu uma amiga minha? Não, eu fiquei triste que morreu. Para onde foi? E quando eu morrer, o que vai acontecer comigo também? Né? E essas respostas? Quem é que vai dar para você essas respostas? Né? Então, nós temos que entender a primeira discussão importante, por isso que eu falei para você uma mudança de foco, né? Você vai olhar o seu trabalho atual. Qual que é o fruto do seu trabalho atual? O que você faz na vida para sobreviver? Sabe? O que traz esse seu trabalho de sabedoria e de conhecimento? Tá? É muito importante que você tenha isso. Né? Uma outra coisa importante que as pessoas são escravas nessa sociedade, são totalmente escravas e é fundo de um sofrimento terrível para a humanidade, são os relacionamentos afetivos e sexuais. Tá? Então, se você também for um androide, um escravo, você for se relacionar, são dois androides se relacionando. São dois seres programados, diferentes, um é programado para isso, outro programado para aquilo, depois vão interagir. É claro que vai dar complicação. O cara tem um cérebro diferente, uma programação, você tem outra. Quando vai interagir, dá um conflito, uma confusão. Ninguém interage de alma, porque não existe alma na jogada. Vocês são cérebro apenas. Você acredita? Toda a nossa ciência materialista diz que você é um cérebro. Acabou a vida cerebral, não tem vida após a morte, não tem nada. Morreu, acabou. Então você tem que ser feliz aqui agora, tem que tentar, né, fazer todas as falcatruas, roubar tudo que você tem que roubar, porque depois da morte não tem mais nada. Então a filosofia é essa. Certo? Entendeu? Então, a primeira coisa importante para um caminhante espiritual é acordar aqui e agora. Você tem que entender o que você é. Você tem que entender que a sua vida não está te levando para lugar nenhum. Isso aqui é que os hindus chamam de Maya, de ilusão. As pessoas vivem uma vida de ilusão. Você quer ver que interessante? Nos Estados Unidos, o grande bilionário Henry Ford, que lá nas décadas de 30, 40, 50, era uma das maiores fortunas dos Estados Unidos. Era o homem mais rico do mundo, inclusive. Tá? Do mundo capitalista. O mais rico do mundo capitalista. Esse homem escreveu uma biografia, mais para o final da vida dele, e na primeira página do seu livro estava escrito assim: eu conquistei o mais alto degrau, né, que o mundo pode oferecer, que essa jornada aqui androidística pode oferecer. Eu sou o homem mais rico do mundo. Eu estou praticamente no topo do mundo. Mas a minha maior frustração, olha, veja bem, a minha maior frustração é não poder falar para as pessoas que a maior parte das pessoas desse planeta querem chegar aqui onde eu estou. Se matam, dão a vida, fazem tudo para chegar aqui onde eu estou. E a minha maior frustração é não poder dizer para essas pessoas que aqui, aonde eu cheguei, não tem absolutamente nada. Ou seja, ele continua tão infeliz, tão frustrado, tão angustiado, tão deprimido, e que toda essa conquista que ele realizou não significa absolutamente nada. Ele falou, não tem nada. E ele não conseguia convencer as pessoas a fazer mudanças na sua vida de foco, porque não adianta você se matarem para ser rico e milionário. Você chega aqui e depois não tem nada. O que você vai fazer com tudo isso? Você vai morrer, você vai para o túmulo. Certo? Geralmente as pessoas conseguem conquistar um status de poder, dependendo do tipo da pessoa, depois de muitos anos da vida. Né? Diferente de hoje, alguns desses jovens que inventaram o Facebook e tudo, com 20 e tantos anos, já estava trilionário. Mas não é todo mundo que faz isso. Todo mundo demora muito, demora uma vida de trabalho, às vezes, para juntar uma coisa, ter um bem material, ter uma casa, ter isso, ter aquilo, um bom carro, certo? Mas é um esforço muito grande para chegar e não tem mais para onde ir. Vai morrer. E depois? Tá? Então é muito importante que vocês comecem a acordar agora e saber qual que é o verdadeiro valor que você tem que ter nessa jornada planetária Terra. Né? O que você tem que descobrir aqui?
certamente não é trabalhar de Android a vida inteira. A vida deve ter coisas muito mais importantes para nós descobrirmos. Nós somos muito mais do que simplesmente um robô, um Android, para trabalhar para uma empresa, trabalhar para um banco, para enriquecer pessoas, né? E vamos chegar aonde com tudo isso? Qual que é o nosso destino no final dessa jornada? É esse questionamento que temos que fazer todos os dias quando acordamos. E todos os dias quando dormimos. Né? Uma vez, um chinês, né, um espírito, ele fez um teste comigo, que está na primeira página do meu livro de Tai Chi Kung Fu. Tá? O livro era assim, presta atenção, o que esse chinês, esse espírito falou para mim. Ele falou assim, vou dar um exercício para você. Todos os dias quando você acordar, antes de você se levantar da cama, você vai fazer essas perguntas para você. Quem eu sou? De onde eu vim? Para que eu vim a esse mundo? E para onde eu vou depois de minha morte? Aí você pode se levantar. Aí no final do dia, quando você colocar a cabeça no travesseiro para dormir, você vai fazer a seguinte pergunta para você. O que eu fiz durante o dia de hoje para responder as 4 perguntas que eu me fiz ao acordar? Aí você vai saber se a sua vida está sendo útil ou inútil nesse planeta.